Boa noite, pessoal. Deus abençoe a todos. Saúde a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Como eu falei no final do último vídeo, acho que foi no final, que esse vídeo aqui vai ser só praticamente sobre história. Nós vamos ver alguma coisinha bíblica e tal, mas vai ser para meio que juntar o porquê do período de avivamento, o porquê do período de apostasia e o porquê certas versões da Bíblia, de onde elas vêm, o que tem a ver tudo com o assunto. Vamos lá. Aqui a gente, então, basicamente, lembrando que aqui é o período atual de apostasia, que começou em torno de 1900. Vamos lá, baseado nisso. Em 1881 foi publicado o texto de Westcott e Horton. Eram dois missionários anglicanos da Inglaterra que basicamente odiavam a Bíblia King James. Eram católicos e queriam fazer as pessoas voltar para o catolicismo. Lembrando que já tinha acontecido o avivamento, né? Aí publicaram uma versão vinda do texto crítico, que alinhava com a Vulgata Latina. E aí em 1884 veio a versão revisada inglesa. E em 1901 veio a versão padrão americana. E a maioria das versões em português que nós temos são traduzidas originalmente do inglês. Normalmente é a língua que pegam, né? Claro, já são traduções que vieram séculos atrás, enfim, mas não vieram direto do alemão ou dos textos originais. Mas vamos lá. Logo após aquela versão, eles lançam em torno de 200 versões diferentes da Bíblia em inglês. Se havia uma versão padrão, por que teve outra? Qual a necessidade? A gente foi enganado? Mentiram? Né? O que houve ali? E aí disso surgiu a versão Nestle-Aland. Deve ser, eu sei que essa é a pronúncia em inglês, como ficaria em português, talvez Nestlé-Aland, algo assim. Enfim, que é de onde a grande maioria das versões se baseiam hoje, no caso que elas são traduzidas. A Bíblia King James, ela foi traduzida uma vez e era isso. Basicamente, temos a palavra de Deus, não tem mais necessidade de tradução. As novas versões, no caso edições, elas que lançam, né, elas só atualizam a gramática, erros gramaticais, para um inglês ou português menos arcaico para um mais moderno, mas a tradução ainda é a mesma. A palavra de Deus não mudou mais. E o selo de aprovação de Deus, basicamente, sobre essa Bíblia, foi o período de protestantismo, de reforma, do maior avivamento que o mundo já viu. A Bíblia King James foi simplesmente o livro mais vendido do mundo. Então, se você não tem uma Bíblia King James, a sua versão foi traduzida possivelmente dessa Nestle-Aland. E eu vou ler o que vem escrito nela. E possivelmente a Bíblia de todo mundo que olhar isso aqui, possivelmente veio de lá. Vamos lá, o que os criadores, enfim, os caras que montaram toda essa Bíblia escreveram nela, tipo um prefácio lá, sei lá como é que chama. Abre parênteses. Esse é um texto baseado na obra dos grandes críticos textuais. Eu vou parar por aqui. E aí cita o nome de todos os caras, né, que fizeram, que para mim, quem fica criticando a Bíblia, né, criticando o texto, nem sequer parece grande para mim. Mas enfim, vamos continuar, voltando para as aspas. O texto compartilhado por essas duas versões, no caso versão revisada inglesa e versão padrão americana, foi adotada internacionalmente por sociedades bíblicas e seguindo um acordo entre o Vaticano e as Sociedades Bíblicas Unidas, serviu como base para novas traduções e revisões feitas sob a supervisão deles, Roma, Vaticano, Católica. Eu vou fechar o parênteses aqui um pouquinho. Basicamente dizendo volte para essa versão aqui, para a Vulgata. Só que essa versão trouxe 1000 anos de escuridão. Interessante, né? Essas versões lançarem nos anos em que começou o período de apostasia. Prefiro ficar na King James, que trouxe o período de luz e avivamento. Eu já comprei a minha, inclusive. Continuando o que está escrito lá.
Isso marca um significante passo no que diz respeito às relações interconfessionais. Naturalmente, isso deveria ser entendido que, e agora vem a cereja do bolo, esse texto é um texto em trabalho, não é para ser considerado definitivo, mas um estímulo para futuros esforços em direção a definir e verificar o texto do Novo Testamento. Em outras palavras, a gente não acredita que essa é a palavra de Deus, então a gente vai continuar mudando ela até que a gente ache o que ele possivelmente disse, né? Quem não quer uma Bíblia assim? Dos caras que nem acreditam ser a palavra de Deus. Isso é a Laodiceia. Isso é um apóstata. É uma coisa sem fé. Quem tinha fé na palavra de Deus? Filadélfia. Que versão eles tinham? King James. Para quem não sabe, King significa rei em inglês. Foi um rei que mandou traduzir, e a própria Bíblia, ou melhor, antes de falar isso aqui, foi um rei que mandou traduzir, beleza. Ele também traduziu os apócrifos porque a lei na época exigia. Só que ele separou uma versão. Tipo, tá, traduzimos, tá aqui. Só que tá numa versão separada, porque ele sabia que não era escritura, era apócrifo, era só livro histórico. Beleza. E a própria Bíblia nos diz algo sobre as palavras de um rei. Eclesiastes 8:4. Onde a palavra de rei, aí é poder. E quem lhe dirá que fazes? Né? Por isso tá essa bagunça hoje nas igrejas. Porque tem trocentas versões diferentes, cada uma dizendo uma coisa diferente. Lembram daquele exemplo que eu dei, Efésios 3:9? Tem versões que não botam por Jesus Cristo. A Bíblia King James coloca, porque as coisas foram feitas por Jesus. Perto da cidade de Laodiceia está a cidade de Colosse, deve ser assim que fala, do livro de Colossenses. Sabemos que a Igreja Católica tem vários livros enxertados que nem os judeus aprovam. Sabemos que são apócrifos. E em Colossenses 4,16 fala assim: e quando esta epístola for lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que também leais a epístola de Laodiceia. Uma das versões vinda de Roma está essa epístola que Paulo menciona. Possivelmente era para ser suas palavras de fato, só que alguém alterou e colocou coisa a mais no meio, porque ela fala de obras também, qual igreja prega obras para salvação. Preciso dizer, todo mundo conhece uma igreja universal aí. Vamos à tão chamada Epístola de Paulo. Ela é chamada assim, Epístola de Paulo, ou Apóstolo aos Laodicenses. Eu pesquisei, eu achei essa epístola e vou colocar aqui e comentar algumas coisas. Vamos lá. Vai ficar bem comprido esse vídeo, mas é bem interessante aqui. Versículo 1. Paulo, apóstolo, não de homens nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, aos irmãos que estão em Laodiceia, graça a vocês e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui, realmente, parece com Paulo. Ele fala isso nas outras epístolas. Possivelmente aqui ainda é palavra dele. Beleza. Versículo 3. Dou graças a Cristo em todas as minhas orações, porque vocês permanecem nele e perseveram em suas obras, aguardando a promessa no dia do julgamento. Obras? O cara que falou que apenas por fé, falando sobre obras agora, parece contraditório. Se fosse por obras, falaria nos outros lugares também. O dia do julgamento, se referindo à tribulação, não tem promessa nenhuma para aguardar. Toda a Bíblia fala em arrependimento enquanto é tempo, para a gente não precisar passar pela grande tribulação. Versículo 4. Nem as vãs conversas de alguns os perturbam, as quais se introduzem para que possam afastá-los da verdade do evangelho que é pregado por mim. Aqui de novo, show, parece Paulo, mas aí logo em seguida, e agora que Deus conceda que meus convertidos alcancem um conhecimento perfeito da verdade do evangelho, sejam beneficentes e pratiquem boas obras que acompanham a salvação. Primeiro, que alcançamos a verdade por ouvir a palavra, mas aqui parece que ele fala que primeiro se converte para depois buscar a verdade. Parece bem o contrário. Efésios 1,13 fala: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa.
de fato, a gente tem que fazer boas obras, mas do jeito que está escrito, afirma que obras acompanham para nos trazer salvação. Só que não é assim. Versículo 6. E agora meus laços que sofro em Cristo são manifestos, nos quais me regozijo e estou feliz. Deus usa muito o número 7. A Bíblia é envolta em numerologia. Foram 7 epístolas de Paulo antes da prisão, 7 depois. Então por que teria mais uma? Pois sei que isso se tornará a minha salvação para sempre, que será por meio de suas orações e do suprimento do Espírito Santo. Ué, a salvação já não era para sempre? Parece Paulo? Parece com a Bíblia? Não, né? Por meio de orações. Isso é completamente a doutrina católica. A doutrina oficial deles é que você queima no purgatório, mesmo que tu seja o Papa, até que alguém ore por ti. Aí sim tu consegue sair. Então, rápido, pessoal. Vamos orar por Paulo para que ele possa sair de lá. Já pensou 2000 anos no purgatório queimando? Meu chapéu. Versículo 8. Quer eu viva ou morra, pois para mim viver será uma vida para Cristo, morrer será alegria. Aqui beleza, porque ele falou em Filipenses 9. E o nosso Senhor nos concederá a sua misericórdia, para que vocês tenham o mesmo amor e tenham a mesma mentalidade. Portanto, meus amados, como vocês ouviram da vinda do Senhor, pensem e ajam com temor, e isso será para vocês a vida eterna. A gente precisa temer a Deus para ser salvo? E quanto a 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Parece que alguém andou alterando as coisas, não é? Aqui eu não vou mais fazer comentário, só vou ler o restinho para finalizar. E aí chega a história. Pois é Deus quem opera em vocês, e façam todas as coisas sem pecado. E o que é melhor, meus amados, alegrem-se no Senhor Jesus Cristo e evitem todo lucro imundo, que todos os seus pedidos sejam conhecidos por Deus e sejam firmes na doutrina de Cristo. E tudo que é são e verdadeiro, e de boa fama, e casto e justo e amável, essas coisas fazei. Essas coisas que ouviste e recebeste, pensais nela, e a paz será convosco. Todos os santos vos saúdam, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Versículo 19, que é o último, fazer que esta epístola seja lida aos Colossenses e a epístola dos Colossenses seja lida entre vós. Então, realmente, tem palavras de Paulo aqui, mas tem coisas muito, muito alteradas. Então, não dá para confiar, mas é coisa que a católica usa em algumas versões. E por que só em algumas? Porque eu já expliquei antes, né? Deus abençoe a todos, pessoal. Até o próximo vídeo.